Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar como os dados externos entram na CMDB e se tornam informações totalmente confiáveis para a certificação SysDF. A ingestão de dados pode até parecer um bicho de sete cabeças no começo, sabe? Mas com a estrutura conceitual certinha na cabeça, as peças se encaixam rapidinho. Vamos entender juntos como a mágica realmente acontece por trás das cortinas. O nosso mapa mental de hoje é super focado. A gente passa rapidamente pelos riscos do domínio 2, depois revisita os mecanismos clássicos de importação, pega a via expressa dos Service Graph Connectors, conhece o grande guardião IRE e, por fim, entende como se resolve os conflitos de dados. É um roteiro essencial. Seção 1. Os riscos do domínio 2. Antes de qualquer coisa, por que a gente precisa dominar essa jornada de ingestão para ter sucesso na certificação? Pessoal, não é só teoria maçante, é literalmente o coração pulsante da plataforma. Olha só esse número, 19%. Praticamente um quinto de toda a prova de certificação se resume a este domínio. É aquela seção decisiva que divide águas, que pode muito bem garantir a aprovação. Então, foco total aqui. E o motivo de ter tanto peso na prova é bem claro, né? A ingestão é aquele processo raiz de trazer informações, sejam de fontes internas ou externas, para dentro da CMDB. O objetivo principal é espelhar a realidade com precisão milimétrica. Sem uma ingestão sólida e constante, a CMDB vira só um repositório inútil de dados obsoletos. Seguindo para a seção 2, os mecanismos clássicos de importação. A gente precisa olhar para o caminho tradicional que os dados fazem, daquela época em que era preciso praticamente pavimentar a própria estrada manualmente. O contraste aqui é vital para o exame. É super importante lembrar que os import sets ou conjuntos de importação são só uma sala de espera temporária. Eles nunca, em hipótese alguma, gravam diretamente na CMDB sem a ajuda de um Transform Map. O Transform Map é o cérebro da operação. É ele quem aplica a lógica e dá algum sentido àqueles dados brutos. E aqui a gente chega num conceito de ouro, o famoso coalesce. Essa configuraçãozinha simples que dita a regra do jogo, ou seja, o comportamento de atualizar ou inserir numa importação legada. O sistema achou uma correspondência nos campos marcados como coalesce? Perfeito, ele atualiza o registro. Não achou nada? Ele cria um novo. É a base absoluta para prevenir duplicação de dados nessas metodologias mais clássicas. Muita, mas muita atenção a esta ordem cronológica porque as bancas adoram cobrar isso. A sequência exata dos scripts do Transform Map começa com a pré-validação lá no onBefore, passa pelas conversões com map e script e finaliza na criação de relacionamentos e no pós-processamento, no onAfter. Dominar essa ordem é o que garante a integridade da transformação. Avançando para a seção 3, vamos sair da estrada de terra e pegar a via expressa, os Service Graph Connectors. Chegamos na era moderna, onde a gente vê a tecnologia reduzindo drasticamente o nosso esforço manual. A mudança aqui é monumental. A gente sai do trabalho braçal e incerto das integrações legadas e vai direto para integrações padronizadas e certificadas. Os conectores entregam dados de altíssima qualidade logo de cara. Isso acaba com aquela variabilidade das abordagens antigas e garante um alinhamento total e estrito com o Common Service Data Model. É um salto gigantesco de eficiência. Pessoal, cuidado enorme com essa armadilha clássica de prova. Os connectors usam o Robust Transform Engine, o RTE, e não os Transform Maps tradicionais que a gente acabou de ver. Essa distinção tem que estar clara. O RTE é um motor poderoso sob o capô que permite normalizar e transformar volumes imensos de dados com uma eficiência que o modelo antigo simplesmente não alcança. E configurar um conector é mais estruturado do que parece. São 5 passos bem definidos. Em vez de criar tudo do absoluto zero, você começa fazendo o download direto da ServiceNow Store, configura as credenciais, dá aquela checada nos mapeamentos, testa e pronto. É só ativar os agendamentos. Reduzir absurdamente o tempo de implementação. E olha só, mais uma armadilha de prova enorme escondida aqui. O sistema simplesmente não deixa ninguém editar os mapeamentos lá no Integration Hub e ETL Studio, a menos que os passos 1 e 2 estejam explicitamente marcados como concluídos. É um detalhezinho técnico chato, sabe? Mas se esquecer disso na vida real, a implementação trava e na prova custa sua pontuação. Seção 4. O IRE, o grande guardião da CMDB. Porque no fim das contas, não importa se o dado veio pelo caminho longo ou pela via expressa. Agora, todos eles têm que enfrentar o segurança super rigoroso do clube, o Identification and Reconciliation Engine. Esse fluxo funciona como um funil perfeito de controle de qualidade. Pensa comigo. Os dados chegam, o identificador bate na porta,
é checado com os itens de configuração que já existem e somente se ele for autorizado, a atualização passa de fato pelas regras de reconciliação. É uma barreira imbatível para manter a integridade. O nosso guardião usa as famosas entradas de identificador para fazer essa checagem. Ele avalia coisas cruciais como um número de série ou um endereço MAC, sempre numa ordem de prioridade crescente. Ele para exatamente na primeira correspondência que achar. Aí, ou ele atualiza um CI que já existe, ou cria um novinho. A regra é: a prioridade dita a busca. Memorizem esse fluxo de 6 passos, é fundamental para o exame. Basicamente, toda a ingestão moderna, desde um discovery automático até os Service Graph Connectors mais recentes, segue essa mesma cartilha. O dado chega, o AIRE identifica, acha ou cria o registro, reconcilia, joga na CMDB e, claro, grava o histórico para auditoria. Chegando na nossa última etapa, a seção 5, resolução de conflitos. O que acontece quando as coisas esquentam? Quando o ambiente é complexo e múltiplas fontes tentam alterar exatamente a mesma informação ao mesmo tempo, como é que o guardião apazigua essa briga? A resposta está todinha nas regras de reconciliação. Elas garantem a governança dizendo quem manda no quê. Sabe aquele efeito flip-flop irritante, com 2 sistemas trocando o valor do mesmo campo o tempo todo? A reconciliação previne isso. A regra é simples. A fonte com maior precedência tem a palavra final e vence. Deu empate perfeito nas precedências? Aí a atualização mais recente leva. 3 cenários para travar na memória, pois eles caem o tempo todo. Tem duplicação de CI acontecendo, geralmente a culpa é de regras fracas, precisa reforçar os atributos únicos. Tá rolando sobrescrita incorreta? Precedência errada, vai lá e ajusta a reconciliação. O sistema tá lento? Regras complexas demais, foca em simplificar e filtrar. Entender a raiz do problema aponta direto para a solução. Para fechar a parte prática, um alerta de melhores práticas. Ter um pipeline limpo exige avaliar os dados na origem, testar fora de produção e começar pequeno. Mas o alerta máximo é: nunca, em hipótese alguma, edite componentes out the box dos SGCs diretamente. A regra de ouro é sempre clonar. Mexer direto quebra a inteligência nativa do sistema e reverter isso dá uma dor de cabeça enorme. E para encerrar nossa análise de hoje com uma reflexão, pensem nessa última regra de ouro. Quando falamos de precedência de dados de várias fontes, a avaliação acontece campo por campo e não pelo item de configuração inteiro. Pensa no nível de controle granular que isso entrega. Uma ferramenta de rede pode dominar os dados de conexão do roteador, enquanto uma ferramenta de gestão cuida só do software, tudo no mesmo dispositivo. Entender essa granularidade transforma completamente a gestão da CMDB. É isso, continuem firmes nos estudos para a certificação CISDF e a gente se vê em breve.